Faltarem menos já de 5 minutos para as 5 da tarde, continua um sol fantástico, o mar está com uma tranquilidade, uma serenidade, vemos ali ao fundo da rua, maravilha, portanto a praia altamente convidativa para, se está a trabalhar, a maior parte do pessoal em agosto está de férias, mas está a trabalhar, sair e ainda vir até à praia hoje, noite de marchas, e não só, mas também, o fim de semana, as festas terminam no próximo domingo 11 de agosto, 195 anos depois da Batalha de 11 de agosto de 1829, precisamente. É esta batalha que as festas evocam no seu tema principal, da fuga da família real à Vitória da Praia, e nada melhor do que ter um historiador da Praia da Vitória, nascido na Água Alva, praiense, de Gema, que nos venha ajudar a perceber um bocadinho melhor esta história. Francisco Miguel Nogueira, muito boa tarde. Muito obrigado por este bocadinho de dispensas ao Rádio Clube de Angra mais uma vez, para falarmos um bocadinho sobre isso, porque lá está. E obrigado pelo convite. Era o que faltava, não? Nós é que agradecemos muito. Para falarmos um bocadinho de facto desta história, que se calhar muitos dos próprios terceirenses, gerações mais avançadas do que a nossa, e se calhar até as que vêm atrás de nós, não conhecem bem, porque não se fala bem nisso. O que é que aconteceu aqui? O que é que nós estamos a celebrar nestas festas da praia, afinal? Começando talvez por aqui. Então estamos aqui a celebrar um bocadinho o facto da Terceira, não é só a praia nem só a Angra, Terceira no seu conjunto, ter sido o baluarte do liberalismo, ter sido o que Alexandre Colano chamou de rochedo da salvação para o liberalismo em Portugal. E só esta designação dada pelo Alexandre Colano já diz muito da importância e do papel que a Terceira teve durante aquele período tão importante depois para a evolução da monarquia liberal em Portugal. Com a ajuda de ingleses, porque nós recebemos aqui, entretanto, alguns ingleses, não é? Que depois também daqui partiram connosco para o desembarque do Mindelo, não é? Sim. Exato, os 7.500 bravos do Mindelo, não é? É óbvio que, enfim, és um rapaz novo, somos todos rapazes novos aqui, portanto não vivemos esses quase 200 anos, não estávamos cá para ver, mas tens uma ideia mais ou menos do que é que aconteceu aqui efetivamente a 11 de agosto? Consegue-nos transcrever daquilo que já estudaste? Existem alguns textos, não é? Nós sabemos que naquele dia foi um dia de nevoeiro, amanheceu uma noite com chuva, um dia com chuva, quer dizer, o que também não é estranho em agosto na praia, não é? Certo. Este ano foi a exceção, efetivamente. Sim, mas normalmente é sempre chuvoso. Nós temos aqui a esquadra de Dom Miguel, tinha 21 embarcações, ela liderada por Rosa Coelho, quer dizer, e tentaram 2 vezes desembarcar na praia, não é? Porque nós fomos o único ponto que ficou do lado do liberalismo. E começaram a atacar, e a nossa sorte foi que nós tínhamos aquela linha de fortes. Dom Pedro o Liberal estava no Brasil. Estava no Brasil, tinha acabado de casar pela segunda vez, não é? Com a Beatriz Amélia, e estava para lá, não é? E nós começámos aqui a ser um baluarte, a ser um espaço que defendia o liberalismo. Muitos liberais tinham fugido do continente para a Inglaterra e depois também para a França. Muitos deles depois vieram para aqui. Exatamente. Com o caso do Duque da Terceira, depois Marta de Almeida Garrett, o Alexandre Colano, todos eles, o Duque Palmela, todos eles passaram por aqui. E depois de conseguir puxar a ilha toda para o liberalismo, que houve aqui alguns entendimentos entre liberais e absolutistas, como em São Miguel era mais absolutista, se formos olhar para Ilhas, e a Terceira mais liberal, certo? Sim. Mas havia cá dentro alguns focos, como é óbvio, não é? Não somos todos do PS ou do PSD, ou de outra coisa qualquer, até hoje em dia, portanto naquela altura era mais ou menos a mesma coisa, sim. E uma das batalhas que normalmente não se fala, mas é a batalha do Pico Celeiro, que foi entre liberais e absolutistas na Ilha Terceira, que aconteceu em 4 de outubro de 1828, foi o final, ou foi o início do fim da força do absolutismo cá na ilha, e o reforço do liberalismo, que depois foi ganhando uma intensidade e uma força ao longo dos meses seguintes, que depois levou a que começassem a chegar cá vários liberais. O que é que fazia da Terceira? É possível perceber-se o que é que fazia da Terceira no final do século XIX tão liberal? Tem muito a ver com o facto de nós temos aqui uma fortaleza, tínhamos muitos militares, tínhamos uma forte adesão ao pensamento liberal e que marcou logo a diferença, não é? Tanto que a primeira tentativa de criar um liberalismo na Terceira foi em 1821, um bocadinho esquecido, foi só 48 horas, não é? Que não correu bem, mas o liberalismo foi ficando, e aquele sentimento foi ficando, que depois foi ganhando força depois de 1828, não é? Depois de 22 de junho de 1828, quando eles conseguiram criar então
a força do liberalismo com os militares e depois mais tarde a junta provisória em nome da Rainha Dona Maria II, pronto, e o liberalismo passou a estar aqui reforçado, tanto que mais tarde, quando Costa Cabral quer, uns anos depois, quer restaurar a Carta Constitucional, uma das vezes ele avicar à ira para restaurar a Carta Constitucional, não pela por ser mais importante, mas pela dimensão mais simbólica, claro, de ser cá, na Ilha Terceira, onde o liberalismo ganhou força e onde partiram os militares que salvaram, vamos dizer assim, que libertaram o resto do país do absolutismo. Portanto, Dom Miguel tenta entrar aqui com várias dezenas de embarcações, e como é que nós reagimos de terra? Porque ele vem pelo mar, como é óbvio, não é? E como é que nós os conseguimos evitar o desembarque e expulsá-los daqui? Nós temos uma linha já não temos, mas tínhamos uma linha de fortes. Infelizmente que se deixou perder aquele património muito, muito, muito bom e muito importante. Sobram ali umas pedrinhas na ponta da Mamarenda, aqui ali por trás do Porto dos Americanos, mas umas pedrinhas mesmo. É do antigo Forte do Espírito Santo, era ali. Foi um dos principais, juntamente com o Forte Santa Catarina, que foram os dois principais nesta linha de fortes no 11 de Agosto. Na zona do Porto de Pescas da Praia ainda há lá um outro restinho de um forte. São José foi recuperado, foi encontrado, foi quando se limpou ali aquele espaço, encontrou-se debaixo daquelas canas, aquele edifício, e agora está. É que sobreviveu graças a algumas pessoas mais antigas. Uma delas estava aqui há bocadinho a falar comigo, o Sr. Francisco Silveirinha, conhecido como Silveirinha, que foi veemente na defesa daquele património, porque, segundo sei, na altura, enfim, estava-se a construir o Porto da Praia e aquilo era para terraplenar, eram pedras que estavam ali, era para limpar. Mas desculpa, interrompi-te. Não, eu já agora também digo que o Forte Santa Catarina, por exemplo, sobreviveu porque serviu de habitação para a família de uns guardas liberais no século XIX. É por isso que ele se manteve e depois mais tarde foi integrado na parte dos militares, da parte dos militares não, da Liga dos Combatentes, e é por isso que se mantém até hoje. Felizmente, não é? Mas sim, a linha de fortes foi muito importante à defesa, e foi essa linha de 5 km que permitiu que a população e que os militares conseguissem preparar. Só aqui é mesmo à volta aqui da Bahia. Da Bahia, exatamente. E depois muitos de jovens, chamados voluntários da Rainha, que são jovens que tinham feito 17, 18 anos, que também aderiram à causa liberal e que também foram muito importantes, sobretudo na luta contra a segunda tentativa de desembarque. E eles também ajudaram, juntamente com a linha de fortes, claro, não podemos esquecer isto. E o Duque da Terceira, ou o futuro Duque da Terceira, na altura ainda era Conde de Vila Flor, foi essencial na organização das tropas e da população para a defesa da praia e da Ilha Terceira, não é? Com artilharia, sem artilharia, com artilharia, com brianda? Sem brianda, sem torres, mas com artilharia, claro. Sim, ok. Portanto, de terra também nós atacámos forte, portanto, a ameaça que vinha do mar. O ataque, claro, que partiu... O pontapé de saída partiu dos miguelistas nas suas embarcações, mas depois nós defendemos bem. Isto ainda demora, há um segundo, estavas a falar e bem, há uma segunda tentativa de desembarque, portanto isso não é uma coisa que se resolve em meia dúzia de horas, é de facto um processo que demora alguns dias, até que de facto a 11 de agosto os miguelistas dão-se por derrotados e vão-se embora. Os que sobram... Ao final do dia vão-se embora. Vão-se embora aceitar Mas aceitaram temporariamente, não é? A única diferença foi que a primeira vitória liberal foi cá, não é? 11 de agosto, e isto é uma força muito grande para os liberais começarem a preparar aquilo que foi o assalto. As notícias demoravam mais tempo a correr, como é óbvio, mas quando chegaram ao continente, a malta se calhar achou que era bom pedir ajuda, pedir reforços aos liberais terceiros. E antes disso, nós começamos, o primeiro ponto foi tentar libertar o resto das ilhas, ou fazê-las aderir à causa liberal. Começamos pelas ilhas aqui à volta, e a última foi São Miguel, que era o espaço que estava muito ligado ainda aos miguelistas. Também estava lá o representante, não é? O capitão-general estava lá a viver, tinha sido a terceira, tinha sido expulso pelos liberais, estava a vir em São Miguel, e como tal foi o último espaço. Depois disso foi mais fácil depois de organizar, e com a vinda de Dom Pedro em 1832 foi muito mais fácil conseguir o apoio das pessoas e dos militares para a causa liberal. Engraçado, estamos a falar de uma guerra civil, uma das mais longas guerras civis da história portuguesa, entre dois irmãos, não é? Porque Miguel e Pedro eram irmãos, mas lá está, de pontos opostos. Os irmãos dão-se sempre mal, não é?
Eu não tenho razões de queixa, sou mais velho. Como sou mais velho, não tenho grandes razões de queixa. Nós somos 4, por isso. Mas é verdade. Depois forma-se aqui a tal armada que sai e que vai até ao Porto, desembarcando, enfim, no célebre desembarque do Mindelo, e que acaba por dar um input, usando uma linguagem mais contemporânea, na vitória liberal no contexto nacional, não é? Porque no fundo nós aqui éramos apenas um epifenómeno, digamos assim, naquele contexto. Não é? Mas de qualquer maneira fomos o pontapé de saída. Depois, claro que a organização liberal e o reforço desta vitória permitiu que os liberais começassem a ganhar alguma importância e conseguissem alguma adesão, e depois mais tarde, claro, a ideia da libertação do cerco do Porto, não é? Foi muito importante. Tanto que Dom Pedro, quando morre, uma das suas deixou em testamento que o seu coração ficasse no Porto. Exatamente. E o coração está lá na Igreja da Lapa, deixou lá escrito, e está lá o coração, a importância que o Porto também teve para a Guerra Civil e também para a causa liberal. Ele quis deixar lá o seu coração. E entretanto, Dona Maria atribui, permite uma expressão, o cognome da Vitória à praia, porque era muito apenas notável, Vila da Praia. Era muito notável. Vila da Praia da Vitória. Sim, em 1937, com a ajuda de Almeida Garrett, foi Almeida Garrett que escreveu este decreto, que depois também deu a Angra o heroísmo, não é? Mas foi um decreto que ele fez a 12 de janeiro de 1837, assinado pela Dona Maria II, porque a primeira bandeira que ela fez liberal foi feita para Angra, não é? Aquela com 10 ou 11 anos cozeu aquela bandeira que ainda hoje está nos passos do Conselho de Angra. É verdade. E claro que aqui o espaço que a defendia, claro que ela tinha uma ligação aqui, e Almeida Garrett também tinha, porque tinha vivido cá, não é? E depois também tinha estado cá também com os liberais, e por isso tanto um como o outro quiseram homenagear o papel que a Terceira teve na luta contra os absolutistas e como baluarte da defesa do liberalismo. Francisco, e esta história é bem contada hoje em dia? Isto é uma pergunta muito difícil de responder, não é? Eu acho que há sempre coisas que se pode contar de maneira diferente, mas é uma das coisas que eu acho, e disse hoje na entrevista que dei ao Diário Insular, que é a recriação histórica. Tentar trazer os personagens para o dia de hoje, ter recriações para relembrar quem foi o Duque da Terceira, quem foi, por exemplo, Dom Pedro, quer dizer, ter recriações que contassem um bocadinho mais destas pequenas histórias. Isso era muito importante. E, portanto, faz sentido, na tua opinião, que momentos como estes de festas se associem à evocação destes momentos? Sem dúvida. Ou seja, porque acaba por ser uma forma de, não é? Sim, é uma forma natural, simples, e as pessoas também aderem facilmente e ficam curiosos em conhecer. Eu acho que às vezes falta explicar, por exemplo, os cortejos de abertura, às vezes que as pessoas não percebem, por exemplo, que era Dom Pedro ou que era Dom Miguel, ou o que é que aquilo simbolizava. Às vezes falta um bocadinho isto. Mas algumas pessoas estavam curiosas. Mas falta porque as pessoas não sabem. Pois não, se as pessoas soubessem, já não faltava essa explicação. Pois não. Mas também não há procura de explicar. Houve ali, aconteceu comigo, várias pessoas me perguntaram o que é que aquilo simbolizava, o que é que queria dizer, o que é que não queria dizer. Mas para um contexto maior não pode ser só uma pessoa, não é? Claro, sim. Tinha de ser várias pessoas a explicar. Nós chegamos à praia, a praia hoje, a praia do século XXI é a praia de Vitorino Mésio. Com devido respeito, quer dizer, não é isso que tem em causa. Claro. Sim. Mas a praia é muito mais do que só Vitorino Mésio. Sim, o Vitorino Mésio é uma peça fundamental, obviamente, na praia, mas não é a única peça, não é só ele que faz história na praia. Valeria a pena, enfim, politicamente, eu não quero transformar a conversa numa conversa política, mas politicamente, especialmente naquelas alturas de campanhas que surgem as promessas e as ideias e os compromissos políticos, houve-se de quando em vez de falar num núcleo museológico, no núcleo do Museu de Angra na Praia da Vitória, no museu na Praia da Vitória, faria sentido haver um espaço que efetivamente contasse todas essas histórias, porque a Praia da Vitória tem de facto muitas histórias e a maior parte delas nós não, ou temos assim umas noções muito ao de leve. Houve-se a data, 11 de agosto, não é? Porque é que é feriado municipal? Porque houve uma batalha em finais do século XIX, ok, mas que importância, a importância que teve, tudo o que daí resultou, tudo o que daí veio a seguir. Hoje em dia, turisticamente até, quer dizer, os turistas passam na praia e essa história se calhar vão à casa de Vitorino, lá estão, à casa das tias. Aqui atrás, exatamente. Aqui mas atrás. E o resto? Faria sentido, na tua opinião, haver um espaço onde todas essas histórias pudessem ser contadas, nomeadamente as que têm maior impacto? Sem dúvida que sim. E acho que faz muita falta. Então, sobretudo, ligado além da história do liberalismo, que é muito importante, não é? Também muito ligado aqui à história da Segunda Guerra Mundial, porque a praia tem uma ligação muito próxima, não é? As lá está aqui ao lado,
e o papel que a praia e que a Terceira teve durante a Segunda Guerra Mundial também é um papel que às vezes é um bocadinho esquecido. E quando fala deste, não fala só, do liberalismo. e até mais recentes, a Primeira Guerra no Golfo, a Segunda invasão do Iraque foi decidida aqui, numa Cimeira das Lajes, não é? Enfim. Sempre vamos por aí, temos vários pontos para pegar. Claro. O liberalismo é um deles. Tudo bem que, ainda mais nós estamos agora numa época em que nós estamos a comemorar o segundo centenário, quase tudo ligado ao liberalismo, não é? Daqui a 5 anos será os 200 anos da Batalha do 11 de Agosto. E como também a elevação de Angra, capital do país, enquanto sede do governo da Dona Maria II. Quer dizer, nós estamos numa época em que o liberalismo está forte. Sim, porque a Terceira já foi Portugal 2 vezes. Já foi Portugal 2 vezes. Gosto muito de dizer isso. Foi grande orgulho. Foi elevada. Eu não gosto, mas olha, paciência. Foi capital provisória, é verdade, 2 vezes, exatamente. E é muito importante que se conte um bocadinho essas histórias que às vezes ficam um bocadinho esquecidas e fazem falta. Uma das... E o museu era um espaço interessante para isto. O museu, quer dizer, chamam-lhe o que quiserem, não é? Ou quiser chamar, um núcleo, exato. O que me causa alguma impressão, enquanto terceirense, é exatamente passar por aqui, nos expor às vezes, quantas vezes isso já nos aconteceu, a qualquer um de nós, recebermos amigos nossos do continente ou de outras ilhas, trazê-los aqui e dizer-lhes, ok, é a praia, e é a Praia da Vitória, e a Praia da Vitória é para tomar banho. Não é só isso, não é? É muito para além disso. E, portanto, sem dúvida. Pode não ser um único espaço, até podem ser um conjunto de pequenos espaços que, consoante mais perto dos acontecimentos ou mais próximo dos locais onde aconteceram as coisas, possam essas histórias estar a ser contadas. Uma das outras discussões políticas que aqui há alguns anos a região teve foi a criação de uma disciplina de História, Geografia e Cultura dos Açores. Efetivamente, a legislação foi aprovada, há alguns conteúdos que são ministrados no âmbito da formação cívica e não só, e da cidadania e por aí fora. Não foi criada totalmente a disciplina, tu, foi como integrada. historiador, como açoriano, julgas que os nossos miúdos nas escolas deviam saber um pouquinho mais, não só da Terceira, aliás, os Açores têm em diversos sítios, diversas ilhas, fundamentais pontos históricos na história de Portugal e até, lá está no caso das Lajes, por exemplo, na história mundial. Faria sentido a nossa história ser melhor contada às novas gerações? Sem dúvida. E levá-los a espaços. Nós temos aqui, por exemplo, o Forte Santa Catarina, se recebesse jovens estudantes, seria um espaço interessantíssimo para eles terem mais ou menos uma noção do que seria, por exemplo, a Batalha do 11 de Agosto ou o que seria a linha de fortes naquele período. Quem está a falar fala do Forte Santa Catarina porque estamos aqui perto dele e é um exemplo do espaço vivo que pode perfeitamente ser usado para ensinar e para cativar os estudantes ou para tentar que eles tenham algum interesse maior sobre alguns temas. E acho que é isto que falta um bocadinho. E a disciplina de História e Geografia dos Açores, depois tem vários problemas, não é? Mas às vezes falta mesmo aquele procurar que eles tenham alguma curiosidade em conhecer. Eu há uns 3 ou 4 anos tive uma palestra a convite da professora Flor Bela Lina Vitorino sobre a história da base das Lajes e tinha mais de 80 alunos e a adesão foi muito interessante e perguntas e interesse. Quer dizer, às vezes falta é cativá-los, mostrar, quer dizer, uma apresentação com fotografias, com época, quer dizer, mostrando imagens, claro que não pode ser uma coisa muito abstrata, se calhar uma coisa que os traga um bocadinho para o que é a vida deles. Mas, por exemplo, fotografias é uma coisa que eles gostam e que também ensina. Também pode-se ensinar a história através da fotografia. Claro que sim. Fotografia, pintura, gravuras, o que for, não é? A história tem bons e maus momentos, enfim, em todos, até porque foram sempre muitos conflitos, foram conflitos sangrentos, alguns deles, muitos, e, portanto, mas a história acima de tudo glorifica-nos, e glorificando-nos enche-nos de orgulho. Se nós não sentirmos esse verdadeiro orgulho de ser praense, angrense, terceirense, açoriano, como é que nós podemos defender esta terra individualmente e esta terra no conjunto das 9 terras dispersas do Corvo a Santa Maria não é? Com substância, não é? E também porque a defesa da memória é muito importante, porque a memória é essencial para a nossa cultura e muitas vezes nós esquecemos de que a manutenção e a preservação da memória local, da memória coletiva de todos nós, é um ponto essencial para, não só para nós conhecermos o nosso passado, para sabermos como é que nós somos hoje, não é? O que nós somos hoje depende daquilo que nós fizemos antes. Claro. E não há problema nenhum, não há de ter medo
do bom e do mau que faz parte do nosso percurso histórico ou do nosso desenvolvimento enquanto terceirenses, enquanto açorianos, pronto, enquanto portugueses. Tu és um rapaz novo, desculpa, vou-te perguntar a idade mesmo sem vergonha nenhuma. Feitos ontem 39. Exatamente, parabéns, já te damos parabéns, mas mais uma vez agora com os microfones ligados. Tanto rapazes para a nossa idade, não é? Somos todos dessa geração, eu só tenho 41. Somos pouco mais novos. Com certeza, e portanto isto, o André ainda está mais ainda atrás. Tem menos do que tu, Pedro. Portanto, maravilha. O que é que te levou, Francisco, a enverdar por este caminho da história? Se me é permitido entrar para a tua sim, não há mais problema pessoal, nenhum, claro que sim, sai com todo o gosto. Eu sempre gostei muito de história, comecei talvez desde novinho, porque o meu avô sempre foi um bom contador de histórias e falava muito sobre a importância da terceira durante a Segunda Guerra Mundial. Era um homem que não tinha estudos nenhuns, o meu avô era filho de moleiro, tinha andado a distribuir farinha desde os seus 4 anos. Pronto. E outros tempos, embora tivesse uma cabeça brilhante, porque o homem para fazer contas não precisava de máquina calculadora. Eu digo isso a toda a gente. A minha avó faz-me ter uma prova de 9 que eu nunca consegui tirar na minha vida, portanto, vê lá. E é uma senhora com a 4ª classe antiga, portanto. E o meu avô nem isso tinha, mas eu comecei a gostar muito de história e comecei a ler livros e comecei a gostar mesmo muito. E quando chegou ao 9º para o 10º, eu quis ir para a área de humanidades. E apesar de todas as dificuldades que eu sabia que era seguir um curso de História, eu quis fazer um curso de investigação de História porque era a área que eu mais gostava. Alguma história em particular? Eu gosto, é moderna e contemporânea, é século XV para a atualidade. Sim. Particularmente essa porquê? O que é que te chama mais a atenção aí? Eu acho que, como eu sou muito virado para a história militar, eu acho que essa, em termos de riqueza de história militar, é a época mais poderosa. Certo, começam a aparecer os pensadores dessas necessidades, porque muitas dessas guerras acabaram por ser... Não tenha havido antes, claro que sim, mas é uma época que a mim me cativa muito mais, o século... E descobriste neste teu percurso formativo, descobriste alguma coisa que, relativamente, por exemplo, às nossas ilhas, ou à nossa ilha em particular, que não fazias ideia, que nunca tinhas ouvido falar? Acho que sim, agora não consigo precisar, porque a pessoa já não disse há tanto tempo, mas já sim, claro que sim. Há vários pontos que uma pessoa foi descobrindo ao longo do tempo. Quando... a importância da terceira, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, só quando fiz a minha tese de mestrado, que foi sobre o impacto da presença aliada, é que tive a real dimensão do nosso papel durante aquele período. Quando fiz o livro sobre o primeiro do pronunciamento liberal em 1821, é que tive a noção de como é que tudo tinha-se passado. Quer dizer, havia a ideia que tinha havido um pronunciamento, tinha corrido menos bem, mas depois de ir procurando nas fontes, conhecer, a pessoa descobriu outros pormenores que são muito, muito engraçados. Claro que sim. E nessa tua procura, nessa tua consulta de fontes, encontraste muita informação cá ou tiveste que sair da terceira para conseguires encontrar, por exemplo, essas histórias da história? Quando foi sobre a base das lajes, teve de ser uma junção de fontes, não é? Tive de juntar o nosso arquivo aqui, juntamente com o arquivo da Força Aérea, pronto, foi uma junção de arquivos. Mas normalmente encontra-se muita coisa aqui. Eu tive há 2 anos a trabalhar para o programa da Oak Island, um programa do canal História canadiano, em que tem a ver com tesouros ligados aos templários. Eu estive a trabalhar com eles 9 meses aqui a encontrar documentos que tentassem provar a passagem de templários, na altura camuflados, obviamente, da Ordem de Cristo, por aqui. E foi engraçado encontrar aqueles documentos do século XV e XVI que tentavam mostrar um bocadinho esta ligação aos templários, de forma camuflada. Biblioteca e arquivo, eventualmente, sim. Não é? Mas camuflado, não é? Mas eu falei de documentos difíceis de ler. Mas são documentos muito, muito antigos. Mas, por exemplo, foi muito fascinante fazer porque eu não conhecia bem esta história. Conhecia o programa, com um programa com 11 ou 12 temporadas, um programa com muito sucesso no Canadá e no mundo, com um programa transmitido em todos os canais de história pelo país, pelo mundo fora. Mas a ligação aos tesouros e aos templários e passagem por aqui, sabia da passagem por Portugal, não é? Porque os templários foram transformados depois em Ordem de Cristo, por Dom Dinis, mas a ligação depois passagem por aqui, porque a Ordem de Cristo esteve aqui, não é? A Ordem de Cristo já esteve a liderar os descobrimentos, é que não tinha a noção, e foi engraçado encontrar estes documentos. E que histórias nos podes contar assim de repente sobre isso? Olha, um deles tem a ver com uma família, que é a família Barcelos, que em termos de documentação nós conseguimos encontrar 4 ou 5 documentos em que dizem que eles chegaram a uma ilha que chamaram de Barcelona, na zona do Canadá, que hoje em dia é Oak Island. Ok, exatamente. E foi um terceirense, um terceirense que chegou lá e que levou para lá animais
e diz lá documentos que estão perdidos, porque só tem 1 ou 2 documentos que falam sobre isto. Ok. Em que detalham a ida de animais e os barcos e tudo isto. Portanto, a documentação está perdida. Outra ainda não foi aberta e outra está perdida de maneira que não dá para. E a passagem dos temporários pelos Açores foi apenas uma passagem ou descobriste outra coisa mais nessa? Estiveram cá, tentaram fazer alguma coisa cá, existem edifícios, espaços que tenham sido importantes para eles ou encostaram aqui, como muitos outros encostavam, para se reabastecer e seguir caminho? A Ordem de Cristo teve muito tempo cá. O que existe é que há muitos documentos que têm símbolos escondidos e nós ainda não conseguimos de facto fazer o estudo aprofundado. Nós achamos que há muita coisa ali escondida sobre a Ordem de Cristo, sobre os Templários, que com mais tempo e com mais estudo pode-se chegar lá. Claro. Só que só agora que está-se a abrir os documentos. Por exemplo, os documentos religiosos só agora que estão a ser trabalhados. São mais de 700 caixas que o arquivo tem ainda para trabalhar. Quer dizer, são muita coisa, ainda muito material que ainda precisa ser estudado, analisado, para se poder conhecer mais. Mas nós acreditamos que os Templários, ou a Ordem de Cristo, vamos dizer assim, e os tesouros passaram por aqui, sim. Isto significa que tu és um bom exemplo de que viver no meio do mar não é empecilho para coisa nenhuma, até porque acabaste de dizer que estiveste a trabalhar para uma estação de televisão, para um canal específico do Canadá. Ou seja, tens trabalhado daqui com certeza para vários outros sítios, não é? Sim, és um bom sim, exemplo de que os Açores não precisamos ter todos funcionários Não públicos. limitam, não. Eu tive um tempo entre cá e Lisboa, não é? Onde dei aulas, tive este trabalho para o Canadá, quer dizer, não limita de maneira nenhuma. Temos de estar abertos a novas possibilidades e ter vontade de fazer diferente, não é? Claro que não sim. nos acomodarmos ao que já temos, queremos ter mais, temos de fazer por isso, não é? O que é que o teu currículo já constam alguns títulos assinados por ti, portanto também já tens obra, já tens histórias que nos deixaste. Queres falar um bocadinho dos teus livros? Sim, posso falar um bocadinho sobre eles. O que mais me orgulha mesmo, vamos dizer assim, porque foi um trabalho mesmo de pesquisa de início ao fim, foi sobre o primeiro levantamento liberal de 2 de abril de 1821 e este foi lançado pela Câmara de Angra, infelizmente num contexto de Covid, foi em 2021, após 200 anos do pronunciamento e da morte do nosso capitão-general, do Francisco Araújo, mas foi todo um processo muito, muito interessante. Quanto tempo levaste até conseguir apresentar o livro, pô-lo cá fora? Não sei se foram 11 meses, 10 meses, por exemplo, para o Canadá, para o projeto do Canadá, com um programa que trabalhou-se 9 meses para um programa de meia hora. É para terem a noção do trabalho. Foram 9 meses de trabalho de pesquisa e pesquisa sistemática para um programa que depois durou meia hora. Mas um trabalho que tem de ser feito com muita atenção, com muita minúcia, claro que sim. Desculpa, mas voltando ao teu livro então. Sim, foram 10, 11 meses. Como disseste, este é todo meu, porque eu fiz umas parcerias anteriormente, que fui coautor de alguns livros, mas este foi convidado para fazê-lo e tive toda a liberdade para estar à vontade para escrevê-lo e fui à procura das fontes e encontrar documentos sobre um período que pouco se falava, sobre o primeiro liberalismo. Nós temos muito o reforço do nosso liberalismo a partir de 1928. Mas temos um bocadinho de vergonha do nosso primeiro liberalismo, porque como não correu bem... Foi derrotado no fundo. Exato, não correu bem, mas não há que ter vergonha, que faz parte de quem nós somos, e foi engraçado fazer esta história. E depois o livro está contado de uma forma que parece quase um herói e um vilão, porque nós temos o 7º e o 8º capitão. O Francisco Araújo era o 7º, o 8º era o Stockler. O Stockler vai ter um papel muito... era um absolutista disfarçado de liberal, que vai conseguir cativar a população para os seus pensamentos, mas depois vai atacando por trás, quer dizer, e as pessoas só conseguiram perceber isto muitos anos depois. Portanto, um infiltrado, um espião quase, não é? Numa linguagem mais coloquial. Mas conseguiu a adesão da população. Mais tarde a população começou a perceber que aquilo era tudo uma fachada. E foi muito interessante estar a contar essa história, porque o Araújo foi odiado ao ponto de, quando foi assassinado na noite de 4 de abril de 1921, o corpo dele foi espalhado por Angra e foi deixado na rua, sem roupa, sem cova, depois foi enterrado depois no Castelo São João Batista e mais tarde foi levado para, em 1969, foi criado um mausoléu que tem na igreja, tem no Cemitério do Livramento,
mas teve anos que foi esquecido porque era tratado como se fosse um homem péssimo. Ele não teve um papel bastante ativo e preocupação com a população. Talvez por ser militar e não ter conseguido o apoio da população, fez com que a população criasse uma imagem muito errada sobre ele. E o Sócrates conseguiu o apoio popular. Era um político. Era um político nato. É uma boa definição, é a melhor definição para isso. Teve com o Dom João VI lá no Brasil e veio para cá com todos aqueles princípios políticos que o ajudaram a conseguir enganar a regência para vir para cá e chegar cá e tentar dar a volta para enganar a população de que realmente ele era um liberal e não era. Pois é, aí é que está. Nem quem vê caras não vê corações. Onde é que podemos, se quisermos, tivermos interesse em comprar esse livro e sabermos um pouco mais dessa história, onde é que é possível obtê-lo? Na Câmara de Angra, desde logo? Sim, não é? Na Câmara de Angra e no Adriano, loja do Adriano. Na papelaria, na livraria. Neste caso, papelaria, livraria, sim, porque é as duas coisas e muito bem. Como aqui a papelaria 96 ainda vai mantendo um bocadinho, apesar de ser aqui mais papelaria do que livraria. Felizmente agora temos ali a Lar Doce Livre do Joel Neto, enfim, que nos dá aqui um outro respirar nessa área da livraria, mas pronto, isso agora foi um parênteses. Outros trabalhos? Eu fiz um livro sobre a história da Água-Alva também, eu fiz um sobre... Da tua freguesia natal. Da minha freguesia Deve ter sido um trabalho giríssimo, não, Francisco? Foi um trabalho interessante, claro que sim. Foi com a autoria, vamos dizer que houve alguns pontos que nem sempre estava-se de acordo com a autora, mas foi um trabalho interessante porque é a nossa freguesia de nascimento e é sempre interessante mergulhar numa história que tem muito ligada também à nossa família, não é? E é aquilo que nós conhecemos desde novinhos. Este foi também um livro muito interessante. Depois tivemos uns que teve a ver com o liberalismo, mas teve mais a ver com documentação, uma documentação da época mais disponível para ser leitura mais fácil. Mas estes são livros mais virados para investigação. Para investigadores, não para leitura simples. Ou seja, em vez de irmos procurar muitos documentos, de repente ali temos um compêndio, digamos assim. Tem toda a documentação trocada entre o Capitão-General e o Governo de Lisboa durante o período de 1820 até 1825, 26, pronto. Ou seja, até ao final da Capitania Geral. E toda a documentação está ali, trabalhada, explicada, para se poder conhecer um bocadinho mais sobre aquele período, e é uma fonte muito boa também. A ideia também foi estar disponível também agora após 200 anos deste período, e está disponível no Instituto Histórico, na qualquer papelaria, porque está à venda em qualquer lado. Certo. Francisco, tu dás aulas eventualmente, és convidado quando em vez, um historiador não está todo o dia metido num arquivo ou pesquisar papéis, não é? Não. É mais do que isso. Sim, eu não tenho dado, já tive a dar aulas, agora já não tenho, mas convidam-me para palestras, vou às escolas, a falar-se um bocadinho de história, quer dizer, não é só... O que é que tu gostas mais? Gostas mais do trabalho de, permite uma expressão aqui, obviamente, entre aspas, de rato de gabinete, não é? Ou de transmitir, ou de passar essa história, esse teu entusiasmo? São dois amores que eu gosto, são duas áreas diferentes. Eu gosto muito de estar a procurar para conhecer, mas também gosto de divulgar. Ou seja, mas também acho que para poder divulgar bem, também tem-se de fazer um trabalho de pesquisa. Sério? Uma pessoa não pode explicar ou ensinar alguma coisa se não conseguir perceber perfeitamente bem ou fazer bem o seu trabalho de estudo e de pesquisa. Eu gosto dos dois trabalhos. Tirando o contador de histórias que era teu avô e que te influenciou marcadamente, há outras personagens, eventualmente até mais conhecidas, mais mediáticas, que te tenham influenciado ao longo deste teu percurso? Posso dizer que uma das personagens, ou uma das personalidades que eu tenho mais fascínio e que sempre me interessou muito os temas da Segunda Guerra Mundial foi Winston Churchill. Aquelas biografias sobre ele, ou o texto mesmo, ou os livros dele sobre a Segunda Guerra Mundial são de veras interessantes. Aquilo são de uma atenção, de um trabalho de minúcia, e pensamos que aquele homem foi um homem notável. Estamos aqui na muito notável cidade da Praia da Vitória, um homem muito notável também. E que um bocadinho maltratado até quase nos dias de hoje, porque olhamos, apresenta-se quase de Churchill como o homem do whisky e do charuto apenas, não é? Quase como um boémio, mas de facto brilhante. E era, mas era um homem brilhante, sim. Uma coisa, mas não pode ser apresentado apenas como, não é? Ele Prémio Nobel da Literatura, exato, venceu uma guerra e Prémio Nobel da Literatura, e
e a adesão americana depois da Segunda Guerra Mundial e todo aquele trabalho foi tudo feito por ele, quer dizer, ele tem um trabalho de bastidores muito importante, que às vezes é muito esquecido, né, nessa parte. É verdade, e portanto Churchill é uma inspiração para ti. Sem dúvida. O que é que nós não estamos a fazer bem na preservação da nossa história? É a parte de divulgar mais, de contar mais histórias, de procurar, como eu disse há bocadinho, das recriações, de tentar puxar os jovens também para Dizes que o turismo pode ser essencial para que este trabalho comece a ser feito. Já que não fazemos para nós, fazemos para mostrar aos outros. Sim. E nós temos um caso muito importante, que para mim é um ponto importante, que é a Casa da Salga, em que se debate... Isso mete-me dó, Francisco, mete-me dó. A Casa da Salga é um ponto de grande discórdia por esta ilha fora, porque há muita gente que quer preservar, mas há muita gente que acha que não vale a pena, mas aquilo é um espaço riquíssimo. Aquilo, além de ser... um relógio de sol, uma coisa que me marcou desde a primeira vez que lá fui, num canto da parede, quando se chega, uma coisa... É um edifício lindíssimo, que junta uma ermida com um edifício, e depois tem uma adega, e tem a parte dos animais, tem a parte dos funcionários. Hoje em dia tem mais faias e silvas que outra coisa, mas pronto, já não se percebe bem. Mas é um edifício de 1562, quer dizer, dos mais antigos na ilha de pé, hoje em dia. Pertenceu à família do Stavra, que foi a única família do Stavra que não foram mandados matar naquele processo do Marquês de Pombal. Sim, poupou os Stavras dos Açores, e a família ainda existe, não é? A família Meireles Stavra vive em Lisboa, mas são donos daquele espaço. Aquilo foi importantíssimo, foi ali que foi hasteada e foi arriada a bandeira a 25 de julho de 1581, na Batalha da Salga. Ou seja, tem uma forte componente histórica ali, além do edifício ser bonito, de ser um edifício de grande valor arquitetónico, também tem ali um espaço muito interessante em termos históricos. Sabes que eu conheci aquele edifício no 6º ano, portanto teria 12 anos, numa visita de estudo. Na altura havia um senhor, já de idade avançada, que tomava conta ainda do espaço, e a capela estava impecável, imaculado. O senhor estava lá, aliás, no dia, quase que vejo a face dele quando lá chegámos com a professora. Quando voltei lá, já mais crescido, já não havia senhor, o teto da capela já tinha caído, estava efetivamente de voluta, e fiz jornalisticamente alguns trabalhos sobre a Casa da Salga, porque aquilo de facto é um património que lá está, não sendo eu um profundo conhecedor, é um património que me causou, e ainda hoje causa espécie. E depois, quando perguntamos às entidades públicas, mas porquê é que, e a justificação é porque aquilo é privado, bom, mas tanta coisa que se compra a privados e que se expropria por interesse público, enfim, quer dizer... Pronto, não vou continuar, porque senão a gente entrava aqui e eu aquele edifício foi elevado a património de interesse público apenas em 2020. Pronto, depois de muita existência de pessoas como tu, por exemplo. Posso dizer que há exatos 4 anos, que foi no dia 9 de agosto de 2020, quer dizer... mas serve de quê ter num papel uma classificação e depois o edifício está lá da maneira que está? Não é ecossistema ainda por cima particular, que é o único sítio de produção. Mas acho que agora parece que há uma certa abertura. Eu tive numa conversa há pouco tempo em São Sebastião sobre a Casa Salga, e pareceu-me que havia algum interesse das entidades públicas em tentar ver se conseguia. Porque temos um presidente junto muito atento a esses pormenores. Sim, sem dúvida que sim. O Guilherme Bizarro é um homem muito atento a essas questões, e isso pode ser essencial num desenvolvimento e na defesa do património, sem dúvida, e ele tem procurado, e acho que há agora uma abertura, e espero bem que consiga, porque eu, por exemplo, é uma das áreas que eu escrevo sobre a Casa Salga desde 2017, ando neste combate pela defesa daquele espaço, e passaram 8 anos, ou 7 ou 8 anos, e continuamos aquele cada vez pior, não é? Porque eu sempre vou lá, estive agora há pouco tempo lá com uns amigos meus de fora, que tiveram, uma delas é de fora, está cá, conheceu o espaço, e para mim é sempre triste chegar ali. Deixa-me fazer-te essa pergunta, tenho essa curiosidade, porque nos trabalhos jornalísticos que fiz, percebi que havia uma diferença de opinião entre historiadores. Viveu ou não viveu ali Brianda Pereira? Eu sou daqueles que acha que não viveu. Acho que a Brianda Pereira morou ali perto, mas aquele espaço pertenceu à família Meireles Stavra desde a sua fundação. É a minha defesa. É o que eu acho. Portanto, pelo menos não encontras nenhum registro que, não é? Tudo o que li. Tive esta mesma conversa nesta mesa redonda há 2 meses atrás, e não encontrei nenhum documento que provasse que ela morou ali. Prova-se que ela morou ali perto, e isto eu estou de acordo. E o que é que fazias daquele espaço, Francisco? Se fosses tu a mandar e a ter poder de decisão?
para mim seria um museu um espaço ligado à museologia sobre o processo da luta contra os espanhóis e sobre a nossa restauração. Ligado, obviamente, ao à Fortaleza, São João Batista, mas acho que tem muito a ver com isto. E com a linha de fortes. Sim, porque elas lá em baixo ainda sobram mais umas pedrinhas também. Sim. Ali até às contendas. Eu acho que toda aquela ligação daquele espaço com a Batalha da Salga e com a linha de fortes era muito importante. Um espaço em que pudesse recriar, por exemplo, como é que seria um forte e como é que os fortes funcionavam naquele período. E aquilo é um espaço interessante para isto. Além do espaço ser um espaço riquíssimo para estar ali a receber pessoas e a explicar um bocadinho da nossa história, ter ali uma Brianda Pereira, quem sabe, ou um Ciprião de Figueiredo, que muitas vezes é esquecido. Há coisas que me... Mas pronto, levávamos aqui de facto para outras conversas, mas a mim causa-me uma certa impressão. Mas é o lado bom da história, que a história leva-nos a pensar muita coisa. É isso, é ótimo. E temos uma história rica para isto. E é ótimo pensarmos, porque eu acho que o que vai faltando é pensamento e as pessoas terem a capacidade de exteriorizar os seus pensamentos e opiniões. Mas, por exemplo, causa-me uma certa impressão chegar à Baía de Angra, já falamos aqui da questão liberal e das histórias que a praia tem para contar, mas chegar à Baía de Angra, por exemplo, e não ter uma réplica de caravela. Que conte um bocadinho aquilo. Vão dizer assim, e tal, isso é uma doidice agora, gastar dinheiro de uma réplica. Não, uma réplica de caravela que conte com um centro interpretativo, que conta a história, a importância da Bahia, que deu nome à cidade de Angra do Heroísmo, que pegue nos turistas e em quem quiser e que cobra, obviamente, porque nós temos que lucrar com as coisas, e que dê nem que seja uma volta ao Monte Brasil, faça toda a fortaleza do Castelo São João Batista e que volte para cá. Que é grande, que é o maior no Nós chegamos ao Porto do Funchal e está lá uma caravela, cobra uma fortuna a uma pessoa para dar uma voltinha de 20 minutos, quer dizer, não é? Custa-me chegar à Baía da Horta com toda a importância que aquela baía tem, e não ter ali uma réplica de um hidroavião, por exemplo, que seja um espaço museológico. Foi essencial para a história do Faial, sem dúvida. Parece que nós temos vergonha daquilo que nós somos, porque nós fomos, e não há que ter vergonha de nada disso, não é? Eu também concordo, e acho que por exemplo, ter uma caravela, não é? Seria também a ver com a recriação histórica, tem a ver com tentar aproximar a história e as personagens e os acontecimentos da população, e isto era um deles, e as pessoas iam gostar imenso, por isso acho que seria um ponto de referência. Claro, mas infelizmente politicamente pensa-se demasiado em betão, mas há coisas para além do betão que também são visíveis, que também podem dar votos e que nós podemos ganhar alguma coisa com isso. Estamos no Centro Interpretativo de Angra, que vai ser inaugurado, espero, para breve, e que há de contar muitas histórias também ligadas à história. Isso era fundamental. Eles têm, acho que eles têm lá muita defesa longa. Muita coisa para não contar. Não gosto de puxar isso porque escrevi parte da proposta que deu origem a este centro interpretativo. Era uma luta, não sendo eu historiador nem nada disso, mas fazia-me, lá está, essa confusão de porque é que, e quando tive a possibilidade de ser eleito à Assembleia Municipal de Angra, parte dessa proposta foi escrita, política, obviamente, estamos a falar de uma proposta política de recomendação à Câmara da altura que pudesse avançar com essa criação. E ele está lá e felizmente tem sido agora. E ainda bem que o Cisa Vieira teve a capacidade de recuperar o edifício da forma como recuperou, não o desformatando por completo. Isso também foi muito importante. E tem-se feito agora trabalhos de pesquisa para ter lá material bom para quando for inaugurado, e espero bem que seja para breve. Muito bem. Francisco, eu acho que o que me faltaria aqui fazer era convidar-te para, quando tiveres tempo, obviamente a vida não é feita só de tempos livres, queríamos nós, mas quando tiveres tempo, quando pensares um bocadinho, poderes ter um apontamento teu na Voz da Terceira, no Rádio Clube de Angra, porque há histórias que tu tens aí, há conhecimento que tu tens aí que deve ser partilhado de forma, talvez, eu não vou dizer que pela rádio é mais acessível do que pelo livro, não é isso, não há aqui nenhum, não me entendas mal, mas pensa nisso, era um desafio, que gostava de te lançar. Porque eu fiz isso com a rubrica para os Estados Unidos e para o Canadá, na rádio, e será com todo o gosto que poderei colaborar convosco também. Porque davas também aqui mais um contributo, lá está mais um, na divulgação dessas coisas. Sem dúvida, é uma área que eu gosto muito. Francisco Miguel Nogueira, muito obrigado por este bocadinho. Obrigado, foi um privilégio falar contigo, ajudar a perceber um bocadinho melhor do que, por exemplo, e começámos exatamente por aqui neste contexto, o que estamos a celebrar nestas festas da praia. Desejar-te as maiores felicidades, este repto que fica também no ar, quando for preciso é só contatar e a gente estará cá, e eu também, quando não tiver vergonha, vou-te chatear como
como fiz para estares aqui. Resta-me despedir, não é, André? Quer dizer, já estamos no fim mesmo da nossa emissão. Bem, obrigado por esse bocadinho que tivemos juntos. Agora estiveste muito tímida, não percebi porque é que não fizeste perguntas ao Francisco. A história que eu conheço bem é a história da minha vida. Olha, quem sabe, dava uma boa investigação ao Francisco. Devia dar um livro, uma autobiografia. Sim, ou mesmo um filme de terror. Também se podíamos ir por aí. Não estou a brincar. Mas aprende-se muito às vezes só ouvindo. E para mim esta foi acho que foi a altura certa para ouvir. Muito bem, sim senhora. De resto, com certeza que se o Francisco colaborar um dia com o Rádio Clube de Angra, serei um ouvinte atenta e prometo aprender com certeza muito mais da história dos Açores, de Portugal e de todos nós. É sempre uma mais-valia. Muito obrigado, Mena. Muito obrigado, André Vieira, que esteve nos cuidados técnicos. Eu sou o Pedro Ferreira. Terminamos hoje por aqui esta emissão especial Rádio Clube de Angra Festas Praia 2024. Não esqueçam, hoje é noite de marchas. 14 marchas desfilarão a partir das 9h30, possivelmente. Agora não tem aqui o programa à frente, mas a partir daí. E, portanto, muita animação. Amanhã, noite de marchas infantis, de cortejo infantil. Tivemos cá hoje também a responsável pela elaboração do cortejo infantil, a Lígia Dutra, entre muitos outros brilhantes convidados. A partir das 1 da tarde de amanhã, Fanfarra convida, em direto aqui deste espaço. Eu amanhã cá estarei com o André novamente a partir das 2 para a nossa última emissão especial destas festas. Porque já lá diz o povo, o melhor da festa é mesmo esperar por ela. Rádio Clube de Angra, a rádio oficial das festas da praia. Boa tarde, bom fim de semana e boas festas.